Mikel Arteta, o técnico do Arsenal, interesse ao Alviverde em Joaquim, medida astronômica para a venda de Haaland, tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre um atacante do Palmeiras que pode ir para a Dinamarca. Riquelme Felipe, jogador com passagem por seleção de base e ótimos números nas categorias de base do Verdão, é visto como a melhor opção do mercado brasileiro para jogar no Copenhagen. Copenhagen que inclusive está disputando e bem competições europeias e deve vender nos próximos dias o atacante Robert, também brasileiro, que já foi jogador do Cruzeiro. O Robert tem oferta do Wolfsburg, da Alemanha, operação que pode chegar a 18 milhões de euros. Copenhagen, que não é bobo nem nada, já identificou a necessidade de trazer mais um atacante brasileiro, que ainda não tem explodido, para jogar bem lá na Dinamarca e depois ser revendido para outro clube europeu. Em relação ao Riquelme Felipe, Palmeiras não tem desespero por dinheiro, o que permite ao Verdão garantir vendas melhores. Só para completar em relação ao Palmeiras, o Verdão está no mercado em busca de reforços para a zaga, para a função de primeiro volante e além de um meia atacante. Não descarto que cheguem outros nomes. Palmeiras tem quase 400 milhões de reais para reforços em 2026. Em setembro, o Gabriel Jesus admitiu que jogar no Palmeiras é algo que ele tem como objetivo daqui até o fim da carreira. Mas Mikel Arteta, técnico do Arsenal, colocou um ponto final nessa especulação em entrevista nessa sexta-feira. O treinador do Arsenal disse o seguinte, abre aspas, não considera essa possibilidade de o Gabriel Jesus sair em janeiro, especialmente com a situação que nos encontramos agora. Acho que o Gabi tem muito a oferecer à equipe e está provando isso logo nos primeiros minutos em que esteve disponível para jogar. Ele se dedicou muito para estar nessa posição novamente e agora vai brigar para ser titular. Só para explicar, Gabriel Jesus passou praticamente a temporada inteira sem jogar por conta de um problema no joelho, aquele mesmo problema que o incomoda desde a Copa do Mundo de 2022. Em janeiro, Gabriel Jesus precisou passar por uma cirurgia e a expectativa é de que ele voltasse aos campos em outubro. Isso só aconteceu ao longo da semana na vitória por 3-0 contra o Clube Brugge na Champions League. Agora, recuperado, o Arsenal quer dar mais minutos ao Gabriel Jesus para entender a condição que ele volta e para ver se ele ainda é capaz de brigar por vaga de titular. Se isso acontecer, o Gabriel Jesus não será negociado. Se nesses 6 meses de retorno não houver resposta em campo do Gabriel Jesus, aí sim o Arsenal vai cogitar vendê-lo a partir de julho de 2026. Só para completar em relação ao noticiário do Palmeiras, registrar que o Verdão não jogará o Campeonato Paulista dentro do seu estádio Allianz Parque. Começou agora a reforma do gramado do estádio Alviverde e eu não sei por que tanta demora. O Campeonato Paulista começa em 11 de março, 11 de janeiro e termina em 7 de março. E até lá o Palmeiras afirma que não haverá tempo hábil para o retorno do clube. Na consequência, o Palmeiras vai jogar no estádio de Leila Pereira, a Arena Barueri, que o torcedor alviverde tanto detesta. Só para lembrar, né, o Reinaldo, já bastante veterano, renovou o contrato com o Mirassol, e o Palmeiras hoje tem 2 laterais, né, bem caros, Piquerez e o Jefité. O Palmeiras quer contratar Joaquim, ex-zagueiro do Santos e titular absoluto do Tigres do México, equipe que disputa nesse domingo a final do Campeonato Nacional contra o Toluca. A informação é da página chamada Central da Bola. De acordo com a apuração dessa página, o Palmeiras já abriu contatos. Que o Verdão busca um zagueiro, isso não é novidade. Nino e Vitão são as prioridades. Em relação ao Joaquim, conversei antes de gravar o vídeo com o Luiz Carvalho, representante de longa data do Joaquim. Ele contou que vários clubes brasileiros fizeram sondagem, mas que esse negócio é tratado como muito difícil, até porque Joaquim está feliz no México e o Tigre está ainda mais feliz com a presença do brasileiro. Não haverá chance de negócio por menos do que 12 milhões de dólares, a gente está falando de mais ou menos 65 milhões de reais. Tanto o Juninho do Internacional quanto o Nino do Zenit são atletas mais baratos. Então agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. O Palmeiras está em busca de um zagueiro, alguém que chegue para ser titular, mesmo com a compra do Bruno Fux. Está sendo adquirido junto ao Atlético Mineiro por 3,5 milhões de euros. O Vitão é a prioridade, é o principal nome pretendido pelo Palmeiras, jogador formado na base do próprio Palmeiras, pertence ao Internacional. Além dele, há vontade dentro do Palmeiras da contratação do Nino, e aqui vem a informação exclusiva. Posso contar para vocês que o Abel Ferreira não morre de amores pelo Nino, não tenho a mínima ideia do motivo, até porque o Nino eu considero um baita jogador, mas o Abel no primeiro momento começou a olhar de cara feia, mas o Nino, então, e os caras do Palmeiras,
Acho que você já errou bastante nesse ano, então está na hora de você começar a aceitar também as nossas indicações. O Abel teve seu contrato renovado nessa quarta-feira, o anúncio oficial aconteceu, contrato de 2 anos, passa, esse novo contrato deixa de ter a multa rescisória, ele pode sair a qualquer momento, mas a percepção interna de que o Palmeiras errou bastante com contratações. Deixa eu até contar um outro bastidor que eu falei num vídeo de hoje cedo. O Palmeiras, conselheiros do Palmeiras, próximos a Leila Pereira, e mais gente da oposição, a gente da situação, esses conselheiros têm feito pressão na Leila por 2 demissões. Anderson Barros, executivo de futebol do Palmeiras, e também Guilherme Dias, que é o head de scout, é o chefe de scout do Palmeiras. A avaliação desses conselheiros é de que o Palmeiras não pode gastar 703 milhões de reais com 12 reforços e terminar o ano sem nenhum título. Tá? É natural que o Anderson Barros escape dessa pressão pela demissão. Já existia pressão em demissão em outras janelas e o Abel sempre o bancou. Como o Abel tem no Anderson Barros alguém que na teoria é seu chefe, mas na prática é alguém que é um subordinado a ele, o Anderson Barros faz tudo do Abel. O Anderson Barros funciona quase como uma secretária do Abel. A tendência é que o Abel o segure. Já o chefe de scout, se essa pressão continuar ganhando peso, o chefe de scout pode acabar caindo. Guilherme Dias está há 11 anos trabalhando no Palmeiras, passou por praticamente todos os setores no departamento de futebol, começou a se desenvolver como alguém de scout na base, trabalhando ao lado do João Paulo Sampaio, foi promovido para o principal e virou o chefe de scout há algum tempo. De fato, o Palmeiras errou demais nas contratações nessa temporada, né? Dos 12 reforços que custaram 703 milhões, só 4 foram titulares na final da Libertadores. E um desses 4 só jogou porque o Everton se machucou, eu me refiro ao Carlos Miguel. Senão poderiam só 3. E quase 300 milhões de reais que o Palmeiras gastou com contratações de atletas, desses 703 milhões, são de jogadores que hoje a torcida não quer ver nem pintado de ouro. O Ramon Sosa, 90 milhões de reais, Facundo Torres, 73 milhões de reais, M. Martínez, 47 milhões de reais, Jefité, 38 milhões de reais e Mikael, 30 milhões de reais. Tá? Decidiu cobrar 45 milhões de euros ou 283 milhões de reais para vender Alan, atacante de 21 anos de idade, que foi a grande sensação nesse segundo semestre alviverde. Newcastle da Inglaterra chegou a sugerir 30 milhões de euros, que equivalem a 189 milhões de reais. O pessoal do time inglês já disse que não há a menor possibilidade de se aproximar desses 45 milhões de euros. E é quase impossível que o Palmeiras consiga tamanha receita com um atleta de 21 anos de idade. Com a lembrança de que Endrick e Estevão, que garantiram recentemente 2 dos maiores negócios do futebol brasileiro, ambos haviam sido vendidos para Chelsea e Real Madrid quando ainda tinham 17 anos de idade. Dos 17 aos 21, a gente está falando de 4 temporadas, em que um jogador acaba por se desvalorizar. O fato de o Alan ter se tornado protagonista no time de cima do Palmeiras apenas com 21 anos também praticamente inviabiliza qualquer possibilidade de uma negociação de 45 milhões de euros. Só para complementar, vale a lembrança de que o Palmeiras precisa de 400 milhões de reais com transferências de atletas em 2026 para bater sua projeção orçamentária. Deixa eu falar sobre a busca sobre o zagueiro. O Vitão é um nome unânime dentro do Palmeiras, tá? O Vitão é ex-zagueiro do próprio Palmeiras, hoje ele pertence ao Internacional e o Colorado precisa vendê-lo a pedida de mais ou menos 10 milhões de euros. O Nino é mais barato. O Nino joga no Zenit e o negócio pode ser fechado por 8 milhões de euros. A tendência é que essa venda seja consumada só em janeiro, porque o Nino tem contrato de representação com a Elenco Esportes até 31 de dezembro. Então, se o negócio for fechado nesse ano, quem recebe a parte da negociação é a Elenco Esportes, só que o Nino já tem um novo empresário a partir de 1º de janeiro. Então a tendência é que esse acordo seja consumado na virada do ano, tá? O Nino quer deixar o futebol russo por conta do filho, que tem autismo e não tem tido uma boa receptividade nas escolas de lá, e voltar ao Brasil é uma possibilidade. O Palmeiras, o Fluminense e o Flamengo têm interesse. E aqui que vem a informação exclusiva: Abel Ferreira não morre de amores. Abel Ferreira não morre de amores pelo Nino. Não vou dizer que ele brecou ou vetou a contratação do Nino, mas ele meio que torceu a cara. Ele prefere que o negócio seja fechado com o Vitão. E aí o pessoal do Palmeiras até
respaldado por uma série de contratações equivocadas que o Palmeiras fez com o aval do Abel nesse ano. O Palmeiras falou, ó, o Nino interessa, a gente gosta bastante. Se a gente tiver possibilidade, a gente vai fechar, tá bom? O Flamengo se posicionou de forma pública pedindo que os gramados artificiais deixem de existir. E os clubes de futebol do Brasil, a grande maioria, se posicionaram hoje pedindo que a CBF não tome nenhuma decisão em relação ao gramado artificial antes do próximo encontro, um conselho técnico que vai acontecer entre clubes da Série A antes do início do Brasileirão, que se inicia em 28 de janeiro. O Flamengo está liderando esse movimento para vetar, para acabar com qualquer possibilidade de gramado sintético. Então, assim, os times que já têm gramado sintético teriam 1 ou 2 anos para não utilizá-los, para se readequar a gramados naturais, e aqueles outros que estão cogitando ter gramado sintético teriam de abortar essa ideia. Esse é um debate que vai acontecer na primeira reunião de clubes às vésperas do Brasileiro do ano que vem, tá bom? Fala, palestrinas, encerrando mais um vídeo aqui. Espero que as notícias tenham sido relevantes para vocês. Já deixa o like para dar aquela força pro canal. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui, ele traz notícias todos os dias do Verdão para você ficar sempre bem informado de tudo que acontece dentro do clube. Então já senta o dedo no like para dar aquela força pro canal e já deixa o meu convite aqui para vocês. Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, que é muito importante também. Para toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você seria avisado pelo YouTube. Fiquem à vontade para deixar o comentário de vocês de tudo que o Nicola passou aí no vídeo. O canal é para vocês. No espaço de comentários você deixa a sua opinião, é muito importante para o canal também, ajuda demais o canal a crescer. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.